Era manhã de domingo, após a morte de Jesus. Os discípulos estavam tristes pela morte do seu amigo, do seu mestre. E quando Jesus ressuscitou e encontrou alguns dos seus seguidores no caminho de Emaús, ainda naquele momento eles estavam achando que Jesus seria aquele que libertaria a nação de Israel de Roma e faria essa nação grande novamente. Algo que Jesus passou o seu ministério explicando, a natureza do seu reino. Na crucificação, a maior parte dos discípulos de Jesus o abandonaram e também não foram visitar a sua tumba para ver se ele havia dito, se ele havia ressuscitado como ele tinha prometido. As mesmas mulheres que ficaram com Jesus até o fim e o viram sendo sepultado, agora são as que o encontram logo após a sua ressurreição. Maria Madalena avisa Pedro que o túmulo estava vazio e ele automaticamente pensa que o corpo tinha sido roubado. O impacto da morte de Jesus foi muito grande para aqueles que acreditaram que Jesus poderia fazer algo diferente. O fato é que havia um discípulo incrédulo entre os demais. E embora a gente fale muito mal desse discípulo, a sua história com Jesus tem muito a nos ensinar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no programa Adoração. Estou com a Bíblia na mão te esperando aqui no seu encontro com a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre esse tal discípulo incrédulo, né? Quem seria esse discípulo? Se você está imaginando que é Tomé, exatamente, é ele mesmo. É sobre ele que nós vamos conversar hoje aqui. Tomé, ele deixa uma lição para nós imensa em relação à crença em Deus. Você pode pensar, mas pastor, Tomé ele duvidava, né? Ele não era bem um exemplo de crença em Deus. Mas você vai ver que a história dele tem muitas surpresas e muito para nos ensinar. E falando de crenças, de saber a razão pela qual nós cremos no que cremos, eu quero te fazer um pedido, que você peça aqui para o Novo Tempo, a revista Eu Creio. Nós vamos falar muito sobre crença no dia de hoje e é uma das lições que eu quero conversar com você que está em casa, é sobre a importância que nós devemos dar à nossa crença. Pastor, mas eu creio em Jesus. Ok, mas você sabe dar razão da sua fé em Cristo? Você sabe responder aos questionamentos bíblicos que as pessoas te fazem? Com essa revista, você vai ter condições de se aprofundar nas principais doutrinas bíblicas, saber como estudá-las, os seus pontos principais e, obviamente, como apresentar isso para alguém também, ou para a sua própria comunhão, para o seu próprio crescimento espiritual. Como que você faz para pedir? É só ligar para a gente, 0, o código da sua operadora, 12 21 27 31 21. Você pode fazer o seu pedido também pelo nosso WhatsApp, que é o código 12 98 244 44 49. Manda mensagem para a gente, liga para a gente e a gente vai ter o maior prazer em enviar para a sua casa essa revista que tem um guia de estudos que vai te levar a compreender melhor quais são as suas crenças, a razão pela qual você crê naquilo que você crê. Eu quero te convidar para fazer uma oração, porque hoje nós vamos estudar uma história linda e repleta de reviravoltas. Tenho certeza que você vai olhar para Tomé de uma forma diferente. Você ora comigo? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. Suas misericórdias se renovaram hoje, Pai, neste dia. Nós queremos pedir a sua bênção, a sua presença e a sua companhia para abrirmos a sua palavra, Pai. Muito obrigado pela Bíblia e porque ela está acessível a nós. E nós pedimos ao Senhor que a compreensão da sua palavra também esteja acessível a nós nesse dia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, vamos lá então. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo 20, nós vamos ler aqui alguns versos a partir do verso 11, tá bom? Então abre aí a sua Bíblia no livro de João, Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo 20. Neste momento aqui, muita coisa já havia acontecido. Jesus já tinha sido traído, Jesus já tinha padecido, Jesus já tinha sido sepultado. E o que ocorre aqui nesse capítulo é o momento da sua ressurreição. Como eu comentei lá na introdução, a ressurreição de Jesus era algo impossível de se acontecer. Mas quando os discípulos viram que aquilo tinha acontecido, o coração deles se encheu de alegria, ficou repleto de gratidão, porque finalmente o Mestre havia ressuscitado. Porém, nem todos reagiram da mesma forma. E eu quero ler com você a partir do verso 11. Leia comigo. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. É interessante que nesse momento aqui, Jesus ele se revela para Maria, Ela não reconhece porque a sua mente, o seu coração estava tomado pela incredulidade da ressurreição. E é muito interessante ver a história de Maria Madalena, porque era Jesus que estava na frente. Era Jesus que estava na frente dela. Mas por conta das suas crenças, do que haviam dito para ela, das suas próprias expectativas, ela não consegue reconhecer Jesus. Como pode a incredulidade dos discípulos, E é muito fácil olhar para trás e julgar esse momento, me dizer, era Jesus, vamos ficar alegre. Mas muitas vezes na nossa vida, quando nós nos deparamos com Jesus, pastor, mas eu não encontro Jesus. Quando nos deparamos com a vontade dele, a gente tem dificuldade de crer também. Porque no fundo a gente está nutrindo as nossas próprias expectativas. Maria Madalena, ela custa a reconhecer Jesus. Até porque ele estava morto, Mas em algum momento ela crê. Quando ele diz o seu nome, Maria, que momento emocionante, de arrepiar deve ter sido para Maria, Ouvir seu nome da boca do próprio Mestre. E Maria agora ela vai contar aos outros o que tinha acontecido. E os outros também não acreditam. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, você conhece bem essa história, E eles também não o reconhecem. Não, pelo menos não no primeiro momento, Jesus aparece entre os discípulos de forma milagrosa e eles também demoram para crer. A lição que nós tiramos já de início de Maria é que a nossa fé, a nossa crença em Deus deve estar acima daquilo que nós mesmos esperamos, daquilo que nós mesmos temos expectativas. Porque o plano de Deus, a expectativa de Deus, aquilo que Ele tem para nós é sempre melhor, é sempre muito maior daquilo que a gente pode imaginar. O que nós precisamos é manter a nossa fé em Cristo. Quero te convidar para ler o verso 19 e o verso 20. Aqui eu sei que você já está prestando atenção, mas se você está fazendo outra coisa, pare um pouquinho, porque este momento de encontro de Jesus com seus discípulos e a forma como isso é retratado para nós, meu amigo, pode nos ensinar muito. Então se concentre aí para que você possa ler com a gente, tá? Então o verso 19 e o verso 20 é o que eu vou ler agora. Ao cair da tarde, preste atenção nos detalhes, tá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no dia de domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Imagina a situação, Os discípulos escondidos, mataram o nosso mestre, o que farão conosco? O que eles vão fazer com a gente se nos encontrarem? E Jesus aparece de forma miraculosa e a Bíblia faz questão de dizer
que as portas estavam fechadas, ou seja, é uma aparição miraculosa de Jesus, né? Ele não entrou pela porta, ele apareceu. No verso 20 a gente lê assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, né, as feridas, que mostravam que era Jesus mesmo. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Jesus aparece de forma miraculosa, do nada, sem entrar pelas portas, diz: paz seja convosco. Pode imaginar a reação dos discípulos. Eles olham, veem que é Jesus mesmo, que o lado está perfurado, as mãos têm as suas marcas também. E agora eles acreditam. E ao acreditarem, Jesus diz: muito bem, paz seja convosco novamente, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Isso aqui é uma declaração missionária muito forte, né? Mas não é nem sobre isso que a gente quer falar aqui. Você viu como foi o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, né? Esse encontro que ocorreu de forma miraculosa com os discípulos. Mas eu quero te convidar para ler agora o verso 24 e o verso 25. Sabe por quê? Porque dentre estes discípulos não estava Tomé. Ele não estava aqui. E eu quero te convidar para ler o verso 24 e o 25. Segura aí porque tem muita coisa para nos ensinar aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram a Tomé, então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Gente, não sei se você percebeu, mas essa reação de Tomé é muito forte. Muito forte. E aí, Tomé, você não estava aqui, mas Jesus apareceu. E Tomé olha para eles: opa, se eu não ver, se eu não tocar, não é só ver, né? Se eu não tocar em um dos lados de Jesus e ver as marcas, eu não vou acreditar. Eu posso imaginar que isso foi assustador. Talvez não tão assustador, porque eles já conheciam Tomé, né? A gente não tem tantas informações, mas a gente percebe que ele tinha essa coisa do questionamento, da demora para crer. Mas imagine, Tomé, a gente achou que ele estava morto, mas ele está vivo. Espera aí. Se eu não ver as marcas, se eu não colocar minha mão, eu não vou acreditar. Tomé não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez. Aqui nós identificamos, amigos, 3 grupos diferentes que se relacionaram com Jesus após a sua ressurreição. Primeiro grupo, os que acreditaram imediatamente, ou quase imediatamente, né? Maria e as mulheres. Os que acreditaram por meio de algumas provas indiretas. A tumba estava vazia, os panos estavam dobrados. Isso na cultura hebraica queria dizer que eu estava aqui, eu terminei, mas eu volto já já. E o terceiro grupo, que é os que acreditam por meio de provas mais diretas, mais contundentes, mais firmes. Ver a Jesus, tocar as suas marcas. Então, alguns acreditaram. É ele? Ok. Alguns precisavam de algumas provas a mais. Tomé, ele deixou claro aqui a sua exigência, né? O que é um problema. A sua exigência para entender para acreditar, na verdade, naquilo que Jesus havia dito ou naquilo que estava acontecendo naquela situação. 3 grupos. E eu quero te dizer que esses grupos existem hoje também. Nós também somos assim. E eu e você somos divididos nesses grupos. Jesus recebeu bem o primeiro grupo. Os que creram imediatamente ou quase imediatamente. Aqueles que creram depois de ver algumas provas mais contundentes. E outros, como Tomé, que exigiram uma prova real. Será que Deus recebeu Tomé com a sua dúvida? Se crer direto, tudo bem. Se crer como outra coisa, a gente até passa. Mas Tomé que exigiu, será que deu certo essa reação de Tomé? É muito fácil para nós criticarmos Tomé hoje sabendo a história completa, né? Mas Tomé, ele não estava ali entre os discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez, talvez porque ele estivesse muito decepcionado. Ou que ele precisasse de um tempo para assimilar o que estava acontecendo, gente.
As suas esperanças foram destroçadas e arrancadas dele pela morte de Jesus, não só de Tomé, mas de todos os discípulos. E a gente pode pensar, mas ele disse que ressuscitaria, mas isso era inconcebível. Lembre, a expectativa dos discípulos era que esse Messias fizesse a nação de Israel grande de novo. É tanto que quando Jesus vai subir para o céu, está perto de subir, está falando as suas últimas palavras, levanta um desavisado, agora então, você vai mandar o poder do Espírito, agora nossa nação vai ser grande de novo. Até no momento da sua ascensão, os discípulos e os seguidores, os outros seguidores mais próximos, não haviam compreendido o real sentido, o real significado do reino de Deus. Se nós olharmos para a vida de Tomé, o pouco que nós temos, nos diz que ele era realmente alguém que questionava um pouco, que perguntava, que queria evidências, provas. Foi uma longa jornada com Jesus, Mas para nós é muito fácil criticar Tomé, porque a gente tem a história toda. Nossa, gente, ele ressuscitou, se ele falou, ele ressuscitou. Mas para a época não era tão simples assim. Para Tomé, principalmente, não era tão simples assim. A decepção foi muito grande e ele não podia se render a qualquer rumor, Agora é muito interessante porque nós vamos ver agora qual foi a reação de Jesus, do Deus Filho, perante a esse momento, a esse momento de descrença de Tomé. Como eu disse, a gente julga Tomé muitas vezes porque a gente não estava naquela situação. Culturalmente e religiosamente, aquela não era uma possibilidade. Era difícil para crer. Do verso 26 ao 29, que eu quero te convidar para ler comigo aqui, nós temos uma nova aparição de Jesus. E acompanhe comigo aí. Diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez, olha a preocupação aqui de João ao relatar, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Qual que é a diferença? Você que está acompanhando na sua Bíblia aí? E Tomé com eles. Agora Tomé estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Notou alguma semelhança aqui? Jesus aparece uma semana depois, exatamente nas mesmas circunstâncias. Eles estavam reunidos, as portas estavam trancadas, Jesus aparece e ele fala a mesma frase: paz seja convosco. A única diferença é que Tomé estava nesse grupo, mas segura aí que tem mais coisa. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que declaração de fé agora, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Gente, isso aqui a gente tem que gastar um tempo agora com isso, porque isso é muito forte. Jesus, ele aparece nas mesmas circunstâncias. A diferença é que agora tinha Tomé. E Jesus sabia do coração de Tomé. Você então, que está precisando de provas para crer, então vem aqui, coloca a mão aqui na minha mão, coloca a mão aqui no meu lado e vamos resolver isso. Deus, ele não obriga ninguém a crer contra a sua própria vontade. O que nós vemos aqui é que Jesus recebe Tomé, mesmo com as suas dúvidas. E eu quero dizer para você que Jesus recebe você em meio às suas dúvidas e em meio à sua descrença. Jesus nos recebe. E Jesus não só nos recebe, mas Jesus, ele está disposto a fazer o que ele fez por Tomé. O que ele fez por Tomé? Ele repetiu o milagre da sua aparição. Agora que ele já havia conversado e estado com os discípulos, ele poderia ter aparecido de outra forma. Agora que a gente já se encontrou, eu vou entrar pelas portas, vamos conversar. Não, ele repete exatamente o mesmo milagre uma semana depois, portas trancadas, aparição milagrosa. Jesus nos recebe no meio da nossa dúvida, em meio à nossa descrença. Estou falando para você que tem dúvidas. Estou falando para você que tem custado a crer que Jesus é real, que Deus tem um plano para a sua vida. E você se sente menor, se sente inferior, se sente fraco por ter as suas dúvidas. Quero dizer o seguinte: Tomé, ele não é repreendido por ter dúvidas. A repreensão de Tomé, ele é repreendido por deixar que as dúvidas tirassem a sua crença no Mestre.
Essa é a razão para a repreensão de Jesus. Ah, você me viu, então você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não seja incrédulo, mas creia. O problema não é a dúvida, o problema é quando nós deixamos que as dúvidas nos consumam. Na nossa caminhada cristã, nós temos dúvidas. Às vezes até sobre a Bíblia. E estou falando para alguém que talvez que é cristão há muitos anos, desde que nasceu, e se sente menor, se sente menos crente, menos digno, menos filho, porque você tem dúvidas. Não faça isso. Porque Jesus nos recebe na nossa descrença. Jesus nos encontra na nossa falta de fé. E o que ele está dizendo é, você tem dúvidas, eu entendo, você tem dúvidas, mas não deixe que as suas dúvidas tirem a sua crença. Escolha acreditar, mesmo que as evidências não te apontem para a crença. Escolha acreditar, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça complexo, mesmo que pareça complicado, escolha acreditar. Tomé, ele cometeu um erro, não ao ter dúvidas, mas ao dizer categoricamente que não acreditaria se as suas condições não fossem atendidas. O que você faz com as suas dúvidas? Cuidado para que as suas dúvidas, que hoje são coceiras leves, né, não se tornem feridas piores e potencialmente letais para a sua fé. Jesus nos recebe em meio à nossa descrença. Jesus nos busca em meio às nossas dúvidas. Jesus repete o milagre para que Tomé pudesse crer. Olha que se isso não é lindo. Ele podia deixar. Ah, você não vai crer? Não, então beleza, então. Não creia. Tem outros aqui que vão crer. Se você não quer crer, você está colocando razões aí e exigências, então vai embora. Mas Jesus não faz isso porque Ele te quer, mesmo com as suas dúvidas. E Ele está disposto a repetir os milagres, os sinais e a bater na sua porta, na porta do seu coração, quantas vezes forem preciso. Nem todos acreditam direto, como Maria e as mulheres. Nem todos conseguem chegar às conclusões, como Pedro e João. Nem todos. Mas o que nós vemos é que Jesus ele age com misericórdia com os três grupos. Aqueles que creem rápido, aqueles que demoram um pouquinho e até aqueles que precisam de tanta prova como Tomé. Veja, alguns precisam de mais evidência, alguns precisam de mais estudo, mais respostas, mais perguntas respondidas. É por isso que a gente está aqui também para isso, meu amigo. A gente está aqui também para resolver os seus problemas de dúvidas bíblicas. Você pode mandar mensagem para a gente, para a escola bíblica. Você pode pedir nossas revistas e aprender mais. Pastor, mas eu tenho muita sede e às vezes eu não encontro a resposta. Continue estudando, continue estudando. Continue estudando, peça a nossa revista e creia. Peça a nossa revista e creia. A revista Eu Creio, ela está aqui justamente para te auxiliar na sua caminhada cristã. Não é só mais uma revista, só um material que nós estamos oferecendo para você. É a chance que você pode ter de ter as suas dúvidas respondidas. Jesus repetiu o milagre para que Tomé pudesse crer. Todos os demais já haviam crido. Jesus poderia ter dispensado Tomé, mas ele não faz isso porque ele nos recebe mesmo com as nossas dúvidas, as nossas questões. Talvez eu esteja falando para alguém, né, que reprime as suas dúvidas, que tem medo de ter questionamentos porque não quer parecer que está sem confiança ou blasfemando. Jesus te recebe. Jesus recebe você. E Jesus pode mostrar a você, de alguma forma, quem Ele é, o plano que Ele tem para você. Mas eu faço um apelo de todo o meu coração. Se você tem dúvidas, as dúvidas fazem parte da nossa caminhada cristã, mas não deixe que as suas dúvidas destruam a sua crença. Pastor, mas que complexo, né? Harmonizar dúvida e crença. É assim. Bem-vindo à vida cristã. A Bíblia é cheia desses paradoxos, né? Essas contradições. Quando Jesus estava no mar e o mar estava agitado, os discípulos morrendo de medo, Jesus não diz, vocês estão com medo? Que vergonha. Não.
Ele fala, aonde está a sua fé? O medo faz parte, a dúvida às vezes faz parte, mas não deixe que as dúvidas que você tem hoje sobre a palavra de Deus se tornem feridas espirituais que você não vai ter condições, talvez, de curar sozinho. Leve as suas dúvidas ao Senhor sem vergonha, sem medo. Leve a Ele e deixe que Ele te responda, deixe que Ele fale ao seu coração. Peça as revistas da Novo Tempo, estude mais para que você cresça, assista nossos programas, tenha a sua comunhão pessoal. Se Jesus tivesse rejeitado Tomé, ele teria deixado o discípulo ver por si próprio e talvez chegar à conclusão. Mas Jesus vai atrás de Tomé e fala com ele. Jesus nos busca na nossa descrença. Tomé não precisou de provas. Você reparou isso? Jesus, lendo, né, o seu coração, foi o suficiente. É você então que está com dúvidas aí sobre mim? Então vem aqui e encosta as mãos. Tomé não encosta as mãos nas feridas de Jesus. Ele responde, nossa, Senhor Deus, Deus meu. E Ele está aqui hoje falando com você, que está fugindo dele. Do que é que você precisa para crer? Do que é que você precisa para crer em Deus? Será que você tem colocado condições para a sua crença em Deus? Será que você tem pedido sinais? Será que eu estou falando para um cristão que está vivendo de sinais? Me mostra, me dá um sinal. Gente, aqui está o sinal, ó. Palavra de Deus. O que você precisa para crer? A repreensão de Jesus, ela é a nossa também. É para mim nos dias de hoje. Que é o que está aqui no verso 29. Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Feliz o que creu sem ver. Jesus repetiu o milagre para Tomé, apareceu milagrosamente de novo com as portas fechadas, mas feliz é aquele que creu sem precisar ver. Sabe por quê? Porque ele creu antes. Feliz o que creu sem precisar ver, porque a visão veio só 8 dias depois. Quero dizer para você que nunca é tarde para crer. Se você creu imediatamente na sua primeira experiência com Cristo, louvado seja Deus. Se você demorou um pouquinho para crer e enxergar Jesus, mas com o passar do tempo e as orações e as experiências, né, elas fizeram com que você pudesse crer, louvado seja o nome de Deus. Mas bem-aventurado aquele que creu, feliz é aquele que creu, que creu sem ver, porque ele creu antes. É bem verdade que Deus te recebe com as suas dúvidas, isso é verdade. Mas é muito verdade que a sua vida poderia ser muito melhor se você crer hoje do que se você deixar essa decisão para amanhã. Quantas bênçãos da sua experiência com Deus você pode estar perdendo por não acreditar? Meu apelo para você é: respira. Fique em paz, porque Deus te recebe com a sua descrença e te busca em meio às suas dúvidas, mas não deixe que essas dúvidas tomem a sua vida espiritual. Eu vou orar nesse momento e eu quero te convidar para orar comigo, entregando as suas dúvidas. Deus, aqui está meu coração, cheio de dúvidas, cheio de questionamento. Recebe, me acolhe e me ajude. Vamos orar? Ó Pai, a nossa caminhada contigo nem sempre é fácil, Pai. É cheia de altos e baixos, a gente tem dificuldade, Pai, com as coisas mínimas, porque assim somos imperfeitos, pequenos, mas queremos colocar a nossa vida, nossas crenças, nossas dúvidas nas suas mãos. Nos receba, Senhor. Acalme nosso coração e nos ajude a compreendermos a sua vontade para a nossa vida. Abençoe cada um que está nos assistindo nesse momento, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.